Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para o nosso último vídeo, dessa disciplina de Engenharia Econômica, onde a gente vai falar um pouquinho sobre risco, e sobre alguns métodos de avaliação de risco de projetos de investimento. Basicamente a gente vai tratar de dois métodos aqui, do método de análise de cenários e uh, do método de análise de sensibilidade. Então basicamente a gente vai ver esses dois métodos aqui. Bom, Uh, vamos começar então relembrando, o que é um investimento. Então, o investimento ele é uma aplicação de um capital, uma aplicação de um determinado dinheiro, com o objetivo de obter algum retorno futuro. Ou seja, com o objetivo de eu recuperar aquilo que eu investi acrescido de mais um capital. E o que a gente chama de retorno de um investimento é a quantidade de dinheiro que eu obtenho com essa minha aplicação de capital relativamente àquilo que eu investi. Ou seja, relativamente àquela quantidade de dinheiro que eu investi. E o que é o risco? Então, um investimento tem basicamente duas características. Ele tem a característica do retorno e a característica do risco. Então, o que é essa ideia do risco de um investimento? Então, todo investimento ele possui um risco ou uma incerteza inerente a ele. O que é esse risco? O risco de um investimento se relaciona com a sua variabilidade, ou seja, com o quanto que o meu retorno esperado de um determinado investimento pode variar. Quanto maior for essa variabilidade, maior o risco de um investimento. Ou seja, quando a gente fala de retorno de investimento, isso a gente viu lá na aula passada, a gente está falando da construção de um fluxo de caixa. O investimento pode ser representado por um fluxo de caixa, que é a representação de todas as entradas e saídas de um investimento no tempo. E quanto mais esse fluxo de caixa puder variar, ou seja, quanto mais ele for incerto, maior o risco que esse investimento tem. Então, quanto mais esse fluxo de caixa tiver variabilidade, maior vai ser o risco. E quanto maior for a incerteza no fluxo de caixa, ou seja, quanto mais eu não souber o que é, quais são os futuros valores do meu fluxo de caixa, quanto menos eu puder prever, também maior vai ser o risco. Tem uma diferença entre risco e incerteza que é legal a gente tratar, alguma diferença teórica, apesar de na prática isso não ter grande impacto para a gente, mas existe uma diferença teórica entre risco e incerteza que é legal a gente comentar. Incerteza é quando eu não conheço as probabilidades de ocorrência futura. Ou seja, eu não tenho a menor ideia do que vem pela frente, nem em termos do resultado determinado, quanto em termos das probabilidades. Então eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer no futuro. E aí a gente tem dois tipos de incerteza. A gente tem incerteza estruturada, que eu não sei as probabilidades de ocorrência dos estados futuros, mas eu sei quais são os estados futuros. Então eu sei, por exemplo, em termos do clima, eu sei que pode chover, eu sei que pode fazer sol. Então eu posso não conhecer as probabilidades, mas eu conheço esses estados, eu conheço tudo que pode acontecer. E existem as probabilidades não estruturadas, quando eu não conheço nem os estados futuros. Quer dizer, o resultado é completamente imprevisível, tanto em termos do que pode acontecer, quanto em termos das probabilidades do que pode acontecer. Quando a gente fala de risco, a gente está falando de coisas que têm uma probabilidade de ocorrência conhecida. Ou seja, quando eu conheço o que pode. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, até porque o futuro é incerto, mas eu conheço a probabilidade do que pode acontecer. Então, por exemplo, quando a gente está falando de jogar uma moeda, eu não sei qual vai ser o resultado da moeda, mas eu sei que existe uma chance de 50% de dar cara e 50% de dar coroa. Então eu conheço os resultados, conheço as suas probabilidades. Aí no caso eu estou trabalhando numa situação de risco. Quando eu conheço os resultados, mas eu não sei as probabilidades, eu estou trabalhando numa situação de incerteza estruturada. E quando eu nem conheço os resultados, eu estou trabalhando numa situação de incerteza não estruturada. Então, a gente aqui vai trabalhar mais com a questão do risco, ou seja, quando eu conheço as probabilidades de ocorrência futura.
E a terceira situação é a certeza, né? Que aí é quando os resultados futuros são conhecidos, quando eu consigo prever o resultado futuro. Mas na maior parte dos fenômenos, né, na maior parte da vida, a gente nunca tá, raramente a gente lida com situações de certeza, né? A gente lida com algumas situações de risco e com muitas situações de incerteza. E aí a gente tem que aprender a trabalhar com isso e a levar isso em consideração. Bom, a gente, como eu adiantei, né, a gente vai trabalhar com dois métodos de avaliação de risco ou de incerteza de investimentos. A gente vai trabalhar com um método chamado análise de cenários e um segundo método chamado análise de sensibilidade. Existem outros métodos, a gente pode trabalhar com simulação, árvores de decisão, mas aqui nesse curso a gente vai trabalhar basicamente com esses dois. Bom, para a gente entender esses métodos, principalmente o método de análise de cenários, a gente vai ter que ter algumas noções de estatística básica. Não são muitas, né, mas a gente precisa falar um pouquinho de estatística. Então vamos relembrar algumas coisas de estatística. Né? Vamos começar relembrando o que é uma variável aleatória, ou uma VA. Uma variável aleatória é uma variável, né, ou seja, ela pode assumir valores variáveis, né, diferente de uma constante que tem um valor único. Só que essa variável aleatória, o resultado dela não é determinístico, ou seja, ele não é determinado por algum outro valor, nem nada disso. Ele é definido a partir de probabilidades, ou seja, variáveis aleatórias é aquelas que eu não consigo prever o valor, né, mas o máximo que eu consigo dizer é quais são as probabilidades delas assumirem determinados valores. E as variáveis aleatórias elas podem ser divididas em dois tipos. As variáveis discretas, né, que são variáveis que elas assumem alguns valores isolados. Por exemplo, pode assumir 1, 2, 3, 4, 5. Então, por exemplo, os resultados de um dado é uma variável discreta. E as contínuas elas que podem assumir qualquer valor num dado intervalo, né, de valores reais. Então, por exemplo, a temperatura que vai estar amanhã é uma variável contínua, porque a temperatura pode ser 22 graus, mas também pode ser 22,5, 22,25, 22,314. Então tem infinitos valores, né, que essa variável temperatura pode assumir. E os resultados de um dado não, ele só pode assumir 6 valores. Então, os resultados de um dado são uma variável discreta e a temperatura que vai estar amanhã é uma variável contínua. E a gente tem esse conceito de probabilidade, que eu já mencionei algumas vezes, né, mas que é legal a gente definir. Então, probabilidade é a chance de uma determinada variável aleatória assumir um determinado valor. Então, é uma quantificação que vai de 0 a 1, né, vai nessa escala de 0 a 1, da chance dessa variável aleatória assumir um determinado valor. E aí o 0 indica impossibilidade, ou seja, não tem nenhuma chance da variável assumir esse valor, se a probabilidade for 0. E o 1 indica certeza, ou seja, o 1 ou 100%, né, porque a probabilidade também pode ser expressa em termos percentuais, indica que é a certeza que ele vai assumir um determinado valor. E todas as probabilidades que estão entre esses dois extremos, do 0 e do 1, né, quanto mais próximo de 1, mais próximo da certeza de assumir esse valor, ou seja, maior a chance dele assumir. Quanto mais próximo de 0, mais próximo da impossibilidade dele assumir esse valor. Outras questões interessantes, né? O que a gente chama de distribuição de probabilidade ou densidade de probabilidade, né, é como a probabilidade se distribui ao longo dos diferentes valores de uma variável. A gente fala distribuição de probabilidade quando a gente está tratando de variáveis discretas. Então, basicamente é o seguinte, vamos pensar no exemplo do dado. Então, o dado pode sair os seguintes valores no dado: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 valores. Então, a chance de dar um desses 6 valores é 100%. Agora, como que esses valores se distribuem entre esses... Ou melhor, como que esses 100% se distribuem entre esses 6 valores, né? Então, no caso, eles se distribuem 1/6 para cada valor. Então, esse 1/6 para cada valor é a distribuição de probabilidade. Quando a gente fala de variáveis contínuas, então a distribuição de probabilidade é variável discreta. Quando a gente está falando de variáveis contínuas, a gente não pode falar de uma distribuição de probabilidades porque eu tenho infinitos valores, né?
Então, alguma coisa 100% dividido por infinito daria uma probabilidade de zero para cada um. Então, eu não consigo definir uma distribuição de probabilidade por uma variável discreta, mas eu consigo definir uma coisa chamada densidade de probabilidade. Ou seja, quanto que um determinado ponto é denso de probabilidade. Então, quanto que essa probabilidade se concentra ao redor desse ponto. Então, isso que a gente chama de densidade de probabilidade, que vale para variáveis contínuas. Outra definição importante, né? É isso que a gente chama de densidade de probabilidade acumulada, que é a probabilidade de de uma variável aleatória assumir um determinado valor e todos os valores que são menores ou iguais a ele. Então, por exemplo, no caso do dado, né, probabilidade acumulada de x ser igual a 5, né, sendo os números dos dados, é a probabilidade do dado ser 1, 2, 3, 4 e 5. Então, do 5 e todos os valores que vêm antes dele. E a mesma coisa vale para variáveis contínuas. Então, a probabilidade acumulada da temperatura ser 22 graus, a probabilidade dela ser 22 graus, dela ser menor ou igual a 22 graus. Né? Então, isso que a gente chama de probabilidade, distribuição de probabilidade acumulada. Uma questão importante, né? Dentre as distribuições de probabilidade discretas, a gente tem uma probabilidade muito importante, que é uma distribuição muito importante, que é a distribuição normal. A distribuição normal tem as seguintes características. Ela é uma distribuição contínua, né? Eu falei discreta, acho? Não, uma distribuição normal é uma distribuição contínua, e ela tem esse formato de sino, né? E na vida prática, assim, existe uma série de fenômenos que são descritos como uma distribuição normal. Então, a distribuição normal, ela tem essa cara aqui, ela tem esse formato de sino, né? Isso significa o seguinte, o centro de uma distribuição normal é sempre a média dessa distribuição. Então, uma distribuição normal, ela é descrita sempre por dois parâmetros, por uma média, que a gente chama de μ, e pelo desvio padrão, que a gente chama de sigma. Então, a média indica o centro da distribuição. Então, nesse centro da distribuição, a gente tem as maiores densidades de probabilidade. Ou seja, isso quer dizer que é o seguinte, os valores mais prováveis de ocorrer estão ao redor dessa média. E o sigma representa a variabilidade dessa distribuição. Ou seja, o quanto que essa variável que a gente está analisando está dispersa ao redor dessa média, né? O quanto que ela varia ao redor dessa média. Então, uma distribuição normal ela é centrada na média e tem uma variação constante, né? Então ela é descrita, já que a sua variação é constante, né? Ela é descrita por dois parâmetros, né? Por um sigma e por um μ. E uma coisa interessante da distribuição normal é que a gente pode analisar ela por meio de tabelas, né? Então ela é uma distribuição tabelada. Na realidade, vamos dizer assim, o RG de uma distribuição normal são esses dois parâmetros, o sigma e o μ. Então, em tese, a gente teria que ter uma tabela para cada distribuição normal, ou seja, para cada μ, para cada sigma, a gente teria que ter uma tabela diferente. Só que eles pegaram essa distribuição que está aí no slide, né, que tem um μ igual a 0 e um sigma igual a 1, ou seja, uma média igual a 0 e um desvio padrão igual a 1, e tabelaram essa distribuição, que a gente chama de uma normal padrão. E acontece que toda a distribuição normal, né, todas as distribuições normais, com um μ qualquer e um sigma qualquer, podem ser convertidas numa distribuição normal padrão. Então, se a gente tem uma distribuição normal qualquer, a gente aplica umas formulinhas e acha o valor correspondente na distribuição normal padrão. E aí a gente pode consultar esse valor correspondente nas tabelas e achar a probabilidade correspondente. Bom, esse foi um basiquinho, né, uma revisãozinha básica de estatística, mas algumas coisas que eu falei eu vou acabar retomando. Agora vamos falar mais especificamente de análise de cenários, né? O que é análise de cenários? Basicamente, a análise de cenários consiste em avaliar o risco de um investimento construindo alguns cenários de análise, ou seja, algumas possibilidades do que pode acontecer. E
Para cada um desses cenários, a gente vai algumas variáveis de projeto vão ter valores diferentes. Por exemplo, né, a quantidade vendida, o preço de venda do meu produto, o preço dos insumos, né, seja dos salários dos funcionários, preço da matéria-prima. Né? Então, essas variáveis que são diretamente dependentes do meu projeto. Então, por exemplo, o quanto que eu vou lucrar depende do preço que eu vou vender. Ou depende dos meus custos, né? Do quanto que vai ser o salário, quanto que vai ser o preço dos meus insumos. O meu lucro também depende da quantidade que eu vou vender. E todas essas variáveis, né, por mais que elas que eu possa fazer uma previsão em relação a elas, né, elas têm uma certa variabilidade, elas têm uma incerteza embutida, né? Por quê? Porque essas variáveis dependem de algumas mais amplas, por exemplo, né, da situação econômica mundial. Então, será que o mundo está numa crise? Então, por exemplo, a gente está passando uma situação de pandemia em 2020. Então, obviamente que a situação econômica mundial não é das mais favoráveis, né? Então, será que a gente está vivendo uma situação de crescimento, desemprego, de crises, né? E eu posso analisar isso em termos mundiais, eu posso analisar isso em termos do país, né? Como está a situação política do Brasil, né? A situação econômica. Também, né, eu tenho que considerar a minha própria cidade, né? O próprio local onde eu quero me instalar, né? Então, como é que está a situação? Está tendo um dinamismo dessa cidade ou ela está estagnada? Né? E também a situação do próprio mercado. Então, se eu vou vender picolés, né, como anda o mercado de picolés? As pessoas ainda querem comprar picolés ou isso já está mudando? Né? Então, todas essas variáveis mais macro, né, é o que vai orientar os meus cenários. Então, eu vou tentar prever como que vão estar essas variáveis mais macros no futuro. E aí, dependendo de como estarão essas variáveis mais macro, eu vou poder analisar as minhas variáveis micro, que é a quantidade vendida, o preço de venda, o preço dos insumos, o preço da matéria-prima, que é aquilo do qual depende diretamente o meu projeto. Então, basicamente, em análise de cenários, né, apesar de não ser obrigatório, a gente costuma construir no mínimo 3 cenários. Um que a gente chama de cenário otimista, então a gente vai pegar todas essas situações aqui, né, situação econômica mundial, situação política, situação do mercado, e vai considerar que tudo vai dar certo. Situação pessimista, que é o contrário, né, a gente vai considerar que todas aquelas variáveis vão dar errado, né, e aquela situação que a gente considera mais provável, né, o que a gente acredita que vai acontecer com maior probabilidade. Então, no mínimo, esses 3 cenários a gente tem que ter. Outra coisa que a gente tem que ter para fazer análise de cenários é uma probabilidade associada a cada um desses cenários. Então, qual a probabilidade de eu ter um cenário otimista? Qual a probabilidade que eu tenho um cenário pessimista? Qual a probabilidade de eu ter um cenário mais provável? Essa é a parte mais difícil, né, de fazer análise de cenários. É estimar essas probabilidades de forma confiável. Né? Então, como que eu posso construir esses cenários? Né? Então, por exemplo, eu posso analisar dados passados, né, o que aconteceu com empresas semelhantes que faliram, por exemplo. Né, posso fazer benchmark, ver a situação de empresas semelhantes que sobreviveram que não sobreviveram. Posso fazer consultas a especialistas, ver como você acha, pegar um especialista, um economista, né, alguém que monitora a situação econômica e ver como que ele acha que vai estar a situação do Brasil lá na frente, ler jornais e revistas, né, ter esse monitoramento da situação, né, nacional, internacional. Né, ter informações é fundamental para a gente ter um grande grau de precisão, mas obviamente que isso não é fácil e isso jamais será perfeito. Né? A gente sempre corre em risco, né, para estimar essas probabilidades, mas é melhor a gente ter uma probabilidade com algum erro do que não ter nada e ficar totalmente no escuro. Né? Então, essa tarefa de achar probabilidades de cada cenário, ela é bastante complexa e sujeita a erros. Mas, vamos supor que a gente consiga, né, tenha lá os cenários e consiga achar essas probabilidades. O que fazer, né? Bom, vamos começar falando um pouquinho do retorno, né? Então, como é que a gente analisa o retorno
de um investimento se a gente tem um investimento com certo grau de risco, ou seja, com uma certa probabilidade, e a gente tem alguns cenários, né? Então, o retorno de um investimento, quando a gente tem cenários, diferentes cenários, ele não é feito com base no cenário mais provável. A melhor maneira de a gente analisar e comparar investimento quando a gente tem vários cenários é a gente utilizar a média dos indicadores de todos os cenários. Então, fazer a média dos indicadores. Então, por exemplo, se a gente estiver tratando do VPL, do valor presente líquido, o ideal é a gente fazer um VPL médio para poder analisar a viabilidade de um investimento. Se a gente está trabalhando com a TIR, né, com a taxa interna de retorno, também o ideal é a gente fazer uma taxa interna de retorno médio para analisar o investimento. Se a gente está trabalhando com o VAL, né, com o valor anual uniforme equivalente, né, também o ideal é a gente trabalhar com essa VAL em média. Se a gente estiver trabalhando com payback simples, trabalhar com payback simples médio, com payback descontado médio. Então, o ideal é sempre a gente trabalhar com a média. Bom, vamos retornar à estatística, né? Como se calcula a média? Muita gente tem em mente que para calcular a média basta eu somar e dividir pelo número de cenários, né? Mas a gente não pode fazer isso nesse caso porque os cenários têm probabilidades diferentes. Então a probabilidade ela tem que entrar na conta. Então basicamente a média, né, de alguma variável ela é calculada da seguinte maneira: é a soma da variável x referente ao cenário vezes a probabilidade de ocorrência desse cenário, né, onde x é o valor esperado da variável de interesse. Qual que é essa variável de interesse? Aí depende do que a gente está trabalhando. A gente pode estar trabalhando com a TIR, a gente pode estar trabalhando com o VPL, a gente pode estar trabalhando com o payback. Então, o valor esperado dessa variável de interesse é o E de x, o P é a probabilidade de ocorrência de cenário e o x é a variável de interesse no cenário, né? Como eu falei, a variável de interesse pode ser o TIR, o VPL, o VAL e o payback, sempre o payback descontado. Bom, vamos fazer um exemplo. Bom, vamos supor aqui que eu tenha três cenários, né? Um cenário pessimista, um cenário otimista e um cenário mais provável. Como eu falei para vocês, o que muda de um cenário para o outro? Muda, né? O que muda são as condições do país, as condições do mercado, as condições da cidade, né? Então a gente considera o pessimista o mais provável e o otimista, mas também a gente pode considerar mais um cenário não tão pessimista, não tão otimista, a gente pode considerar cenários intermediários. Mas em cada cenário vão mudar algumas quantidades importantes para o projeto. Por exemplo, quantidade vendida. Então vamos considerar que no cenário pessimista a quantidade vendida foi 1.100. No cenário otimista ela foi 2.000 e no cenário mais provável ela é 1.500. Outra coisa que pode modificar, como eu falei, é o preço, né, e os custos. Isso que a gente chama de margem de contribuição é o preço menos o custo variável unitário de um determinado produto. Então, quando a gente está falando de uma empresa, né, a gente pode trabalhar com alguns custos fixos que não dependem da quantidade vendida, com alguns custos variáveis. Se a gente pegar esse custo variável e dividir pela quantidade vendida, a gente chega a isso do custo variável unitário. Então, se a gente pegar o preço menos esse custo variável unitário, a gente vai ter essa margem de contribuição. Seria uma espécie de margem de lucro, né, que cada produto proporciona, mas não é bem uma margem de lucro porque a gente ainda tem o custo fixo para entrar, né? Então, vamos supor que o meu investimento inicial fosse de 3.000, o meu custo fixo fosse de 1.000, e o meu horizonte de planejamento de 3 anos e um valor residual de 25%. E uma TMA de 10% ao ano. Então como que a gente começa a resolver esse exercício? Primeiro a gente tem que construir 3 fluxos de caixa. Então o primeiro fluxo de caixa, né, vai ter no período zero um negativo de 3.000, que é em relação ao investimento inicial, e ele vai ter um lucro basicamente de 1.100, né, no cenário pessimista, vezes 1, né, porque 1.100 é a quantidade vendida vezes 1, que é vamos dizer assim, a margem de lucro de cada produto, menos 1.000, que é o meu custo fixo.
Então, por exemplo, no caso do cenário pessimista, ele só vai ter um lucro de R$ 100, né, por mês ou por ano, né, por ano. Vamos fazer fluxo de caixa anual. Então ele só vai ter um lucro de R$ 100 por ano. E no último ano, além desses R$ 100, ele vai ter 25% do 3.000, né, que é o valor residual. Então a gente monta esse fluxo de caixa. No caso do otimista, né, quantidade vendida é 2.000 e a margem de contribuição é 2. Então ele vai ter um lucro de. Ele vai ter uma margem de contribuição total de 4.000, menos 1.000 do custo fixo, então ele vai ter um lucro de 3.000 por ano. Né? Então ele vai ter esse investimento inicial de 3.000 e aí vai ter um lucro de 3.000 por ano e mais o 25% do. O 25% do investimento inicial como valor residual no último ano. E o último, né, o cenário mais provável, ele vai ter 1.500 vezes 1,50 menos 1.000, né, que é o que ele vai ter de lucro, mais o 25% de 3.000 no último ano. Então a gente vai ter 3 fluxos de caixa, um para cada cenário. E se a gente considerar essa TMA de 10%, a gente pode calcular o VPL, né, e a TIR de cada um desses cenários. Né? Então, qual que é o VPL médio dessa análise de cenários? Né? Então eu não vou tratar aqui do VPL, a gente já viu na última aula. Né? Vocês podem fazer em casa para treinar, mas a gente vai chegar na seguinte situação. Né? O cenário pessimista vai ter um VPL de menos 2.187,83. Então, no cenário pessimista, o VPL vai ser negativo e a TIR também vai dar negativo. No cenário otimista, o VPL vai dar bastante positivo, 5.024,04 e uma TIR de 88,84%. E no mais provável, 672,05 VPL e a TIR 21,31. Bom, a gente viu que se o cenário pessimista ocorrer, eu me dou muito mal, e se o cenário otimista ocorrer, eu me dou muito bem. Mas como que eu tomo a decisão? Então, o ideal é tomar a decisão não com base no mais provável, nem no otimista, nem no pessimista, mas com base na média. E aí, se eu fizer a média, considerando as probabilidades, né, que é de 15% para o pessimista, 20% para o otimista e 65% para o mais provável, e fizer essa média, ou seja, fizer 0,15 vezes menos 2.187,83, mais 0,20 vezes 5.024,04, mais 0,65 vezes 672,05, eu vou chegar num VPL médio de 1.113,46. E posso fazer a mesma coisa com a TIR e vou chegar numa TIR média de 26,80%. Então, eu vejo que a partir desses valores médios, né, a minha decisão é aceitar, né, esse investimento. Porque deu TIR maior que zero e VPL, ou melhor, deu VPL maior que zero e TIR maior que a TMA. Então, tanto pelo VPL médio quanto pela TIR média, o negócio é viável, né, considerando uma TMA de 10%. Só que o que a gente fez até agora foi analisar o retorno numa análise de cenários. Né? Mas como que a gente avalia o risco em si de uma análise de cenários? Né? Então, o retorno médio ele não é uma medida de risco. Né? Para a gente verificar risco, a gente tem que ver, né, como eu falei lá no início da aula, a variabilidade. Né? Então é necessário trabalhar com estatísticas que mensurem essa variabilidade. E basicamente a gente tem 3 medidas para isso. Né? O que a gente chama de o desvio padrão, o coeficiente de variação e a probabilidade de inviabilidade. Então vamos tratar cada uma das 3. Então vou começar falando um pouquinho do desvio padrão. Né? Desvio padrão é o seguinte, né? É o desvio dos dados em relação à média, né? O quanto que os dados se dispersam em relação à média. Então é uma medida de dispersão, né? E basicamente ela é calculada como sendo a variância, como sendo a raiz quadrada da média dos desvios ao quadrado, né? Que é chamada de variância. Então o desvio padrão é o desvio é a raiz quadrada dessa variância. E quanto maior o desvio padrão, maior será o risco. Então vamos ver a formulinha. A gente tem essa formulinha aqui.
Parece uma formulinha meio complicada, né? Mas como é que a gente usa essa fórmula? O ideal para a gente calcular o desvio padrão, né, dessa forma é a gente aplicar essa fórmula em passos. Então o primeiro passo é calcular aquilo que a gente chama de desvio, que é o que está entre parênteses. O que é o desvio? O desvio é eu pegar cada valor menos a média. Então vamos pegar aquele exemplo aqui. Lá do nosso exemplo. Então eu vou pegar cada valor menos a média. Então a média é 1113,46. Então eu vou pegar menos 2187,83 menos 1113,46. Isso é o desvio. Ou 5.024,04 menos 1.113,46. Também é o desvio. 672,05 menos 1.113,46. Então isso é o desvio. Então o desvio de cada valor em relação à média é pegar esse valor menos a média. Então eu vou fazer isso com todos os valores, né, dos cenários que eu construí. Feito isso, calculado todos os desvios, o próximo passo é elevar o desvio ao quadrado. Então eu vou pegar todos aqueles desvios, né, que podem dar valores positivos ou negativos, e vou elevar todo mundo ao quadrado. E quando eu elevo ao quadrado, fica todo mundo positivo. Bom, o terceiro passo, dado que eu calculei os desvios ao quadrado, eu vou pegar e vou multiplicar esses desvios ao quadrado pela probabilidade de ocorrência do cenário. Então eu vou pegar o desvio ao quadrado do cenário pessimista vezes a probabilidade de ocorrência do cenário pessimista. O desvio ao quadrado do cenário otimista vezes a probabilidade de ocorrência do cenário otimista. E o desvio ao quadrado do cenário mais provável vezes a probabilidade de ocorrência do cenário mais provável. Então eu vou pegar os desvios ao quadrado vezes as suas probabilidades. E aí eu vou somar todos os valores que derem, né, todos esses desvios ao quadrado vezes as probabilidades do cenário, e vou extrair, por fim, a raiz quadrada desses valores. Aí eu vou ter o desvio padrão. Né, então o sigma x é o desvio padrão da variável de interesse, o PI é a probabilidade de ocorrência do cenário J, e o X é a variável de interesse no cenário J, sendo que esse X pode ser o TIR, VPL, PBEC, etc. E E de X é a média, né, o valor esperado dessa variável de interesse. Bom, qual que é o problema da gente analisar o desvio padrão? O problema é que, dependendo do valor da média, né, é difícil fazer comparações com o desvio padrão, porque não basta o desvio padrão ser mais alto ou mais baixo, né? Ele tem que ser mais alto ou mais baixo em comparação com a média. Então, por exemplo, o desvio padrão de 5 ou um desvio padrão de 1000, qual que é pior, né? Então depende, né? Se a média for 10.000, um desvio padrão de 1000 tá beleza, tá tranquilo. Agora, se o desvio padrão for 5, mas a média é 2, né? Aí já complica, né? Já é mais complicado. Então, não basta o desvio padrão, eu tenho que comparar esse desvio padrão com a média. E eu consigo fazer isso através dessa variável chamada coeficiente de variação. Então, o coeficiente de variação basicamente é a divisão do desvio padrão pela média. Então, é uma medida de dispersão relativa, né? E ele fornece um indicativo da variabilidade por unidade de retorno, ou seja, para cada nível de retorno médio que eu tenho, né, qual a variabilidade que isso implica. Então é variabilidade por nível de retorno. Então a coeficiente de variação é bem mais fácil de ser analisado. Então quanto maior o coeficiente de variação, maior o risco. Então vamos pegar aquele mesmo exercício, né? Como eu falei para vocês, né? A gente tem que primeiro calcular o desvio padrão, né? Determina o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, para o desvio padrão, né, a gente vai pegar cada valor menos a média, então isso é o desvio. A gente vai elevar esse desvio ao quadrado, a gente vai multiplicar esse desvio ao quadrado pela probabilidade do cenário, somar todo mundo e extrair o desvio padrão. Né? E aí a gente tem, né, o desvio padrão, e para a gente calcular o coeficiente de variação, basta a gente pegar esse desvio padrão e dividir pelo valor da média. Né? Então, e aí eu pergunto, esse investimento é arriscado? Então, o desvio padrão do VPL é 2.195,43 e o desvio padrão da TIR é 35,86. Isso é arriscado ou não?
Então é difícil saber simplesmente por esse valor do desvio padrão, né? Mas a partir do momento que a gente compara com a média, né, a gente chega que o coeficiente de variação é 1,972 e o desvio padrão da TIR é 1,33, né? Então o valor, o coeficiente de variação do VPL é 97% maior do que o valor da. O desvio padrão é 97% maior que o valor da média e o da TIR é 33% maior. Né? Então dá para considerar que esse investimento tem um risco elevado, né? Porque a variabilidade dele é muito alta, né? Quando eu comparo com o valor da média. E o último método é a probabilidade de dar um insucesso. Né? Então, o que é essa probabilidade de dar um insucesso? Né? É a probabilidade do investimento ser inviável. O que é um investimento ser inviável? Né? Então, no caso do VPL e do VAL, a gente viu na aula passada que o investimento é inviável se o valor do VAL for menor que zero. E no caso da TIR, né, a gente viu que o investimento é inviável, né, se a TIR for menor que a TMA. E no caso dos paybacks, seja o simples ou descontado, né, a gente considera um negócio inviável se o payback é maior que o payback desejado. Então, para a gente calcular essa probabilidade de insucesso, a gente vai utilizar a média e o desvio padrão da análise de cenários. Então, para fazer essa probabilidade de sucesso, a gente vai pegar, né, os resultados da média do desvio padrão que a gente já calculou para análise de cenários, né, e a gente vai partir do pressuposto que os indicadores têm uma distribuição normal. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é calcular essa variável z, né, que a gente já viu que é a normal padrão. Variável z é o seguinte: a gente vai pegar um k, qualquer um valor, né, e a gente quer ver como que esse valor, a qual valor corresponde a esse k na normal padrão. Né? Então a gente tem o valor k e a gente quer ver o quanto que esse k corresponde na normal padrão. Então a gente vai, para fazer isso, né, a gente calcula essa estatística z, que é simplesmente k menos a média dividido pelo desvio padrão. Só que qual é esse k, né? Como a gente está trabalhando com a probabilidade de inviabilidade, né, a gente quer saber a probabilidade do investimento ser inviável. Então, no caso do VPL, do VAL, a gente quer saber a probabilidade do VPL ser menor que zero. Então, no caso, o K vai ser igual a zero, né, se a gente está trabalhando com o VPL ou com o VAL. Se a gente estiver trabalhando com a TIR ou com a MTIR, esse K vai ser a TMA. Esse K vai ser porque a gente quer saber a probabilidade dele ser menor que a TMA. E no caso, se for o payback simples ou descontado, o meu K vai ser esse payback mínimo aceitável. Né? Então, para a gente saber a probabilidade de ser inviável, né, a gente vai fazer esse K, que vai depender de qual variável a gente está trabalhando, menos a média dividido pelo desvio padrão, e a gente vai achar o Z. E a partir desse Z, né, a gente vai conseguir calcular a probabilidade do negócio ser inviável simplesmente procurando numa tabela, né, que a gente chama de tabela normal padrão, a probabilidade, né, do x ser menor que z, né, e do x ser maior do que o z no caso do payback. Né? Então, no caso do VPL, do VAL e do TIR e do MTIR, eu vou achar na tabela a probabilidade do x ser menor que z. E no caso do payback simples contado, eu vou achar a probabilidade do x ser maior que z, porque no caso do payback eu quero que para ser inviável, o payback tem que ser maior que o payback mínimo aceitável. E no caso do VPL, do VAL, da TIR e do MTIR, né, para o investimento ser inviável, ele tem que ser menor que zero ou menor do que a TMA. Então, a tabela normal padrão é justamente onde a gente vai achar essas probabilidades. Né? Então, é uma tabela em que estão tabelados os valores por uma distribuição onde a média é zero e o desvio padrão é 1. Então, eu vou passar para vocês, né, um exemplo de uma tabela normal padrão, né, para valores negativos. Mas eu tenho vários exemplos de
de tabelas normais padrão, né? Essa que eu vou passar para vocês, ela está tabelada para valores negativos. Então, como é que eu procuro valores nessa tabela, né? Então, para o x ser menor que menos e, né, se eu quiser a probabilidade do x ser menor que menos e, eu procuro direto na tabela. E se eu quiser a probabilidade, então se eu quiser a probabilidade do x ser menor que um z negativo, né, que um valor negativo, eu acho direto na tabela. Se eu quero a probabilidade do x ser menor que um z positivo, eu faço 1 menos a probabilidade do x ser menor que o z negativo. Por quê? Porque a tabela é simétrica, né? Então, se eu quiser a probabilidade do x ser menor que um z positivo, eu faço 1 menos o valor que está na tabela. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui, né? Como que a gente acha na tabela, né? Eu quero encontrar a probabilidade de x ser menor que z. Vamos pegar o exemplo do z igual a menos 0,33. Então eu quero achar a probabilidade do z ser menor que menos 0,33. Então como é que eu faço isso? Então eu vou pegar aqui, né, uma tabela, que é a minha tabela de distribuição normal padrão, né? Eu acho que eu tenho uma tabela aqui na área de qualidade. Então vamos pegar uma tabelinha básica de uma distribuição normal, né? Que é a nossa famosa tabela Z. Então é essa tabela que eu vou mandar para vocês, né? Então vamos pegar o 0,33, né? O menos 0,33. Então o que está tabelado na tabela, né? O que está escrito na tabela é a probabilidade dos valores serem menores que os z's que estão aí, né? Então a probabilidade do z ser menor que 0,33 é simplesmente eu acho na tabela, né, o 0,3 aqui na linha e na coluna zero três também. Então esta coluna, 1, 2, 3, na quarta coluna, aqui no 0,3. Então a probabilidade do z ser menor que 0,33 é 0,37 ou 37,7%, que é justamente o que está aqui, né? 37,07% a probabilidade do z ser menor que 0,33. Agora, qual a probabilidade do z ser menor que 1,50? Aí eu tenho um valor positivo. Se eu tenho valor positivo, se eu olhar nessa tabela, ela só está tabelada para valores negativos. Então, se eu quero saber a probabilidade de ela ser menor que um valor positivo, né, basta eu achar aqui o valor negativo correspondente, né, então é 1,50. Então eu acho aqui o 1,05 e vejo aqui onde está a coluninha do zero. Então o zero é essa primeira coluna. Então a probabilidade dele ser menor que menos 1,50 é 0,06681. Só que eu não quero a probabilidade dele ser menor que menos 1,50. Eu quero a probabilidade dele ser menor que 1,50 positivo. Então eu tenho que fazer 1 menos o valor que está aqui. 1 menos 0,06681. E o resultado vai dar justamente 93,32. Aí 2,13, menos 2,13. Então, negativo eu acho direto na tabela. Então eu vou aqui no 2, 2,1 e na coluna 3, né? Então 2,3 é isso aqui. Então direto na tabela. Então 0,01659. Então é exatamente o valor que está aqui, né? 1,66. E 0,66 positivo, eu vou lá na tabela, acho aqui o 0,6.
vou aqui grifar, né, e eu quero o 0,66. Então, 0,66 está nessa coluna aqui. Então, vai ser justamente esse valor aqui, 0,254363. Só que como eu estou falando de valor negativo e lá eu quero um valor positivo, é 1 menos esse valor. Então, 1 menos 0,25463, então vai dar uma probabilidade exatamente de 74,54%. Então, espero que tenha ficado claro, né, como que se procura na tabela, porque isso vai ser uma coisa importante. Bom, exercício, né? Então, calcule a probabilidade de inviabilidade pelo TIR e pelo VPL a partir dos dados abaixo, né? Então, a gente já tinha calculado a média do VPL sendo 1.113,46 e a média da TIR 26,80 e o desvio padrão do VPL 2.195,43 e da TIR 35,86. Bom, então para o VPL, então eu preciso primeiramente calcular o Z. Então, para o VPL, né, eu pego aquele valor K, que no caso K é igual a zero, porque para ser inviável ele tem que ser menor que zero. Então, eu faço 0 menos 1.113,43, então 0 menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, vai me dar um Z de menos 0,51. E para TIR, né, eu pego, então, menos 0,51. Se eu achar lá na tabela, né, como é um valor negativo, eu posso procurar diretamente na tabela, e eu vou ver que a probabilidade de ser inviável é 0,30,503. Ou seja, com aquelas probabilidades eu tenho uma probabilidade, com aquelas variáveis eu tenho uma probabilidade de 30%, eu tenho 30% de chance de ter o meu projeto inviável, né? Então dá para ver que quase eu tenho 1/3 de chance do negócio não dar certo, né? Então 30,503% de chance do negócio ser inviável. Para TIR é a mesma coisa, né? Só que em vez de ser 0 menos a média, é 10% que é a TMA menos a média, 26,80 dividido pelo desvio padrão, 35,83. Então vai dar um Z de menos 0,47, então se eu procurar na tabela vai dar 31,918, né? Então vai dar 31,91% de chance de ser inviável. Lembrar que, assim como o retorno, né, também o risco quando eu analiso pelo desvio padrão e pela TIR e pelo VPL, não necessariamente precisam ser iguais. Bom, espero que tenha dado para entender a análise de cenários, né? Agora vamos para o segundo método, né, que é a análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade, né, ela visa verificar o quanto que as variáveis econômicas de um projeto mudam quando uma única variável de interesse é alterada. Quando a gente fala de cenários, a gente está alterando várias variáveis ao mesmo tempo. Por quê? Porque um cenário, como eu falei, ele é uma condição macroeconômica. Então, condições macroeconômicas mudam diversas variáveis de uma vez, né? Então, o objetivo é ver, né, qual é o impacto desses cenários, né, no meu investimento. A análise de sensibilidade, por outro lado, é analisar uma única variável e ver o quanto que a viabilidade do meu projeto muda quando essa variável de interesse é alterada, né? Então, quanto mais sensível for um projeto a uma variável, mais arriscado ele vai ser. E geralmente na análise de sensibilidade a gente precisa do uso de um computador, né? Então, análise de sensibilidade versus análise de cenário, né? Então, a análise de sensibilidade, né, ela estuda como a TIR, o VPL, o VAL e o Payback, eles se alteram quando um único parâmetro do projeto, por exemplo, a quantidade vendida ou o preço de venda. Então, quando essa única variável do projeto se altera, a gente tenta entender o que acontece com a TIR, com o VPL e com o VAL. Isso é análise de sensibilidade, né? E, basicamente, eu estudo um parâmetro por vez, uma variável por vez, né? E quando isso é um pressuposto importante da análise de cenários, né? Que quando eu analiso a variação de um parâmetro, eu suponho que todos os outros ficam constantes. Já na análise de cenários, né, então ela é mais adequada para um estudo de incerteza, ou seja, quando é muito difícil eu estimar os cenários e as probabilidades de ocorrência de cada cenário, né, a análise de sensibilidade pode ser uma alternativa interessante, né? Já na análise de cenários, eu proponho cenários econômicos em que diversos parâmetros variam ao mesmo tempo, né?
E no caso da análise de cenários, diferente da análise de sensibilidade, eu parto do pressuposto que as variáveis estão interligadas. Então, se uma vai mal, as outras também vai mal e vice-versa, né? Porque elas dependem de um cenário econômico mais amplo, né? Então, mais adequada para projetos em que eu estou analisando risco, né? Quando eu tenho mais noção das probabilidades envolvidas. Bom, quando a gente está estudando um parâmetro, por exemplo, quantidade vendida, preço de venda, né, a gente pode classificar esses parâmetros, depois da análise de sensibilidade, em dois tipos. A gente tem variáveis que são muito sensibilizadoras, ou seja, variáveis em que o TIR e o VPL do projeto são muito sensíveis a essas variáveis. Então essas variáveis elas vão merecer um alto controle e um alto investimento para fazer sua previsão, né? E por outro lado, eu tenho variáveis pouco sensibilizadoras, ou seja, aquelas variáveis que a alteração delas afeta muito pouco a viabilidade do investimento. Então, o investimento vai ser viável ou inviável, independentemente do que acontece, né? Então, o estudo dessas variáveis, né, sensibilizadoras ou pouco sensibilizadoras, vai dar uma ideia para a gente do que é mais importante prestar atenção e do que é mais importante controlar, né? Então, no caso dessas variáveis pouco sensibilizadoras, elas não precisam de uma previsão de um controle tão apurados. Vamos pegar esse exemplo aqui, né? Vou pegar a situação do cenário mais provável, né, que eu tenho uma quantidade vendida de 1.500 e uma margem de contribuição de 1,50. Então, dado o investimento inicial de 3.000, custo fixo de 1.000, horizonte de planejamento de 3 anos, valor residual de 25% e uma TMA de 10% ao ano. Então, qual a sensibilidade da TIR e do VPL do cenário mais provável quando se varia a quantidade vendida? Então, fazer uma análise utilizando gráficos do Excel. Então, vamos pegar aqui, né, e vamos abrir o nosso Excel. Então, está abrindo o Excel, né? Então, vamos fazer aqui vários fluxos de caixa, né? Então, vamos começar com uma quantidade vendida de 0. Está abrindo. Então vamos começar aqui com uma. Vamos pegar aqui Q, né? Vamos começar aqui com uma quantidade vendida de 0. Vamos variar essa quantidade vendida, sei lá, de 15 em 15, né? Então vamos pegar que é sempre o de cima mais 15, né? Então 15, 30. E vamos puxar. A gente não tem que ter dó de puxar porque o Excel faz tudo sozinho. Opa, peraí. Pronto, agora está ok. Então variando de 15 em 15. Ele ainda nem chegou lá no 1500, né? Mas vamos para baixo. Vamos parar aqui no 3.000. 2.025, 2.940, 2.800 e pouco, 3.000. Então a gente pegou aqui, né, quantidade vendida de 0 a 3.000. Agora, para cada uma dessas quantidades, vamos construir o fluxo de caixa, né? Então o fluxo de caixa tem 3 anos. Então, vamos pegar aqui o fluxo de caixa 0, 1, 2 e 3. No 0, a gente tem o investimento inicial, que é de 3.000. Então isso independe da quantidade vendida. Menos 3.000. E ele vai se manter igual para todo mundo. Então eu vou puxar aqui o menos 3.000. Quanto que eu vou ganhar por ano, né? Eu vou ganhar basicamente a quantidade vendida vezes a minha margem de contribuição, e a minha margem de contribuição é 1,50. Então, o que está variando é só a quantidade, né? Não a margem de contribuição. Então, 1,50, 0, 0, 0. Vou travar aqui, né? Para a hora que eu puxar, eu não... 0, 0, 0. E no último período eu vou ter ainda o valor residual. Então o valor residual é 25% do investimento inicial. Então é
0,25 vezes o investimento inicial, que é 3.000. Opa, falta um sinal aqui. R$3.750. Então, isso aqui. Se eu puxar para baixo, eu vou ter o fluxo de caixa completo de todo mundo para cada quantidade. Então, eu vou ter todos os valores aqui para cada quantidade. Bom, vamos fazer a análise do VPL. Então, eu tenho uma funçãozinha, né? Na verdade, vamos montar o VPL aqui. Né? Então, a minha TMA é 10%. Né? Então, o meu VPL vai ser todo mundo trazido para a data zero. Então, o 3 vai ser dividido por... minha TMA é 10%. Então, vai ser dividido por 1,1 elevado a 3, porque ele está no período 3. Mais este dividido por 1,1 elevado a 2. Mais este dividido por 1,1 por 1,1, né, elevado a 1, né, e mais este aqui. Então este aqui vai ser o meu VPL. Menos 2.436,51. E se eu puxar para baixo, eu vou ter o meu VPL de todo mundo. Né? Então dá para ver que se eu não vender nada, né, eu vou ter um VPL de menos 2.436,51. Porque basicamente eu invisto menos 3.000 no período 0 e recupero 750 no período 3. Então vou dar um VPL bem baixo e negativo. Né? E dá para ver que a partir de um certo momento, a partir de certa quantidade, né, o negativo vira positivo. Né? Então dá para ver aqui que entre 645 e 650 o meu VPL deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Então essa é a análise de sensibilidade. Aí eu posso pegar o seguinte, né? Aqui está o meu VPL e aqui estão as minhas quantidades. E aí eu posso pegar, por exemplo, e fazer um gráfico. Né? Então o próprio Excel tem ferramentas gráficas que me ajudam. Né? Então eu posso pegar isso aqui, vou lá em inserir, né, gráfico de dispersão, e eu tenho aqui o meu gráfico, né, do VPL por quantidade vendida. Então dá para ver exatamente aonde aqui que mais ou menos que o VPL está deixando de ser negativo e passando a ser positivo. Bom, vamos então voltar para o nosso exemplo, né? Então, aqui está o gráfico do VPL em relação à quantidade vendida, né? E aqui está o gráfico, né, da TIR em relação à quantidade vendida. E aqui a gente tem esse conceito de ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É quanto que é o mínimo que eu tenho que vender, ou quanto que é o mínimo de preço que eu vou ter que gerar, né, para conseguir ter uma TIR maior que a TMA ou ter um VPL maior do que zero. Então, a análise do ponto de equilíbrio então, representa o valor mínimo, né, que a variável analisada tem que assumir porque o investimento seja viável. Né? Então, essa viabilidade pode ser avaliada a partir de qualquer um dos métodos de avaliação de investimento, né, e pode ser utilizado para tomar decisões. Então, quanto maior o ponto de equilíbrio, mais arriscado é o projeto. Então, os dois gráficos se ajustaram quase perfeitamente a uma reta, né? E isso é legal, né, porque deixa o comportamento da função mais previsível. Então, essa variável que a gente chama de R quadrado médio ajuste. Então, o VPL teve um ajuste de 1, né, que é o máximo de ajuste possível, e a TIR teve um ajuste de 0,98. Né, e as retas são bastante inclinadas, o que indica a alta sensibilidade do projeto quanto à quantidade vendida. Então, isso indica que o investimento é arriscado. Então, quanto maior for essa inclinação, ou seja, quanto mais o meu projeto for dependente de uma variável, mais arriscado tende a ser um projeto. Né? Então, o Excel também ele fornece a equação da curva. Né? Então, ele vai me dar essa curva aqui. Né?
No caso do VPL, a curva é menos 3,703 vezes Q menos 4923,4 e da TIR 0,006 vezes Q menos 0,71,06. E aí consigo isolar o ponto de equilíbrio, que no caso do VPL é 1319,84 e com base na TIR é 1351, que é justamente os nossos pontos de equilíbrio. Então era isso sobre riscos de investimento, né? Era a única parte, a última parte, né, que eu gostaria de abordar, né, nessa parte de engenharia econômica, né, e novamente eu vou passar uma outra lista para vocês, né, sobre o assunto. Então, obrigado e até breve.